meus amores, olá, minhas amoras, como vocês estão? Espero que sejam todos muito bem descansados, tá? Que hoje a gente continua com o nosso conteúdo e a gente finaliza esse romantismo brasileiro, que vocês viram que foi um romantismo longo, com muitos autores, com muitas obras importantes, e foi um movimento literário que modificou profundamente a nossa literatura. Então, é por isso que eu fiquei tantos vídeos falando sobre o romantismo, tá, meus amores? É algo muito importante quando a gente pensa em toda a trajetória da literatura brasileira. E hoje a gente finaliza com um autor que é extremamente importante, um autor que quebrou algumas regras, que fez algumas coisas muito diferentes dos romantistas. Tá? Então a gente percebe que os autores românticos, eles vêm numa pegada meio igual, meio parecida, criando aquelas novelas, aquelas histórias extremamente românticas, com a mocinha, com o mocinho, com o grande vilão, ou a grande vilã, bem novela da tarde da Globo. Esse cara aqui, ele fez algumas coisas diferentes, tá? E o que ele fez se tornou algo muito importante. E o que ele fez começou a dar origem a uma nova era literária, que é a próxima era literária, a do realismo, tá? Então, o Manuel, esse nosso querido amigo aqui, quem vou lhe falar, tá? Quem hoje vou contar toda a história, vocês vão ver que a história dele é bem interessante, foi um cara à frente do seu tempo, tá? Um cara que pensou um pouquinho fora da caixa e com isso revolucionou a literatura brasileira, alguém extremamente importante. Tá bom? Tudo bem? Chega de blá blá, vamos começar nossa aula, tá? Hoje a gente vai falar do nosso querido Manuel Antônio de Almeida. Coloca ele na lista dos fodas, hein, gente? Porque, ó, se tem alguém que merece estar na lista, é esse amigão aqui. Bora lá? Então vamos. Gente, vou falar um pouquinho sobre a vida do Manuel, tá? Aí eu começo a falar sobre a sua obra, sobre as suas características, tá? Então vamos lá. Quando que o Manuel nasce? O Manuel nasce em 1830 e morre em 1861. O que, Marina? Morreu com 31 anos? Sim, gente, morreu extremamente novo, uma morte um pouco trágica, tá? Foi levado muito cedo pela morte, infelizmente, por isso que a gente vai estudar apenas um livro dele, Memórias de Sargento de Milícias, tá? Por quê? Porque ele não teve tempo de explorar muito a sua literatura, de escrever muitas coisas, tá? Então a gente conhece o Memórias de Sargento de Milícias, tá? Por quê? Porque morreu muito novo. Depois eu vou contar como que ele morreu, vocês vão falar, não acredito. Pois é. Gente, quem que é Manuel? Um jornalista, tá? Um cronista, escrevia excelentes crônicas nos jornais, tá? Foi muito reconhecido pelas suas crônicas, crônicas de uma qualidade muito alta, tá? Crítico literário, também era crítico literário. O que isso significa? Que ele fazia resenhas, críticas mesmo sobre outras obras de outros autores, tá, gente? Hoje a gente está muito acostumado com o crítico literário em Instagram, em jornais, tá? Mas é um movimento muito antigo e foi um movimento que foi se modificando, tá? Mas eu não vou entrar em mais detalhes. E romancista, obviamente, tá? Escreveu romances, escreveu Memórias de um Sargento de Milícias, que é a sua principal obra, e se tornou romancista por causa disso, tá? Gente, Manuel é formado em medicina, tá? Ele se forma em medicina. Porém, tá, nesse meio tempo de formatura, de finalização da faculdade, ele se encontra em uma situação financeira extremamente difícil, tá? Ele se encontra em dificuldades financeiras, ele tem pouco dinheiro, ele vem de uma família simples e ele decide começar a trabalhar enquanto ele não é formado, enquanto ele não se coloca como um grande médico, tá? Por causa disso, ele acaba entrando onde? No jornal. Tá? Então ele se torna jornalista por causa dessas dificuldades financeiras, sempre escreveu muito bem, tá? Então ele acaba entrando nesse meio jornalístico. Então ele vai se tornar escritor e jornalista por causa dessas dificuldades financeiras, tá? Se nunca tivesse passado por dificuldades financeiras, provavelmente não teria que ter entrado nesse ramo e não escreveria o Memórias de Sargento de Milícias, tá, gente? Então o destino meio que levou ele para essa área.
tá? Publicou sua primeira obra em partes. O que significa em partes? Sua principal obra é o Memórias de um Sargento de Milícias e ele foi publicado capítulo por capítulo. O que significa isso, Marina? Vamos lá. Significa que o livro inteiro foi publicado cortado, tá? Então ele não publicou o livro na sua forma final, ele não publicou em formato de livro, ele publicou em formato de folhetim. Então imagina, o que é o folhetim? O folhetim parece aqueles folhetos de mercado, tá? Todo mundo já viu com as promoções? Aquilo lá é parecido com o folhetim, só para vocês conseguirem entender, tá? Então o que significa isso? Cada semana saía um capítulo, tá? Então você ia, comprava o folhetim, tá? Lia o capítulo e você esperava na semana seguinte sair o próximo capítulo, sair a continuação, tá? Quem é fã da fanfic, tá? Saudades do meu tempo de fanfiqueira, tá? Vai saber do que eu tô falando. A gente esperava um tempo, tá? As pessoas irem escrevendo as fanfics. Então eu lembro que eu segui uma fanfic do Harry Potter, onde ele ficava com a Hermione, tá? Amor verdadeiro. E toda semana a autora, tá? A Clarice, ela soltava um capítulo ou uma parte. Então a gente ficava esperando a semana inteira, tá? Eu lembro que era terça-feira ela sempre soltava. Então terça-feira a gente entrava no blog, ai gente, como sou velha, tá? E lia fanfic, tá? Esperava na outra terça-feira. A mesma coisa aqui, tá? Então depois a gente juntava tudo, aí tinha como se fosse um livro. E foi isso que aconteceu com a obra do Manuel, tá, gente? E, infelizmente, ele morre em um naufrágio, tá? Ele morre afogado, o barco onde ele está afunda e ele acaba morrendo, não sobrevive, tá, gente? Então, como vocês viram, uma morte extremamente prematura, tá? Muito novo mesmo. E uma grande perda, mas também uma grande pessoa e um grande autor da nossa literatura brasileira. Tudo bem até aqui? Vamos falar um pouquinho então sobre a sua obra, gente. Quais são as características? Gente, ele escreve literatura de folhetim, tá? Então essa literatura cortada, fragmentada, essa literatura que tem a característica que no final de todo capítulo tem o quê? Um desfecho. Então é como se você completasse uma parte, você completasse uma fase em cada capítulo. E além disso, cada capítulo tem como se fosse uma pergunta, uma dúvida para o leitor ficar curioso e esperar e comprar, que é o mais importante, o capítulo seguinte, tá? Então é muito parecido com o que hoje a gente vê em novelas ou séries, tá? Sabe quando termina a temporada e ele sempre deixa um gancho? Sempre deixa alguma coisa que deixa você ansioso? É exatamente isso que a literatura de folhetim tem, tá? Então esse gancho faz com que o leitor, ou no caso da série, o telespectador, fique curioso e assista a continuação ou leia a continuação, tá? Quem leu Harry Potter, tá, gente, sabe do que eu tô falando. Não só Harry Potter, todos os livros que são coleções, que são sagas, tem essa questão. Então eu sempre preciso deixar algumas pontas soltas, algumas perguntas para o leitor conseguir e ter vontade de comprar o próximo livro. Se eu respondo tudo, não tem graça, eu não preciso ler a continuação, tá? Então, literatura de folhetim tem essa característica. No final de cada capítulo tem um gancho que chama você para ler o próximo, tá? Então essa é a característica principal na literatura de folhetim. Capítulos separados, capítulos independentes e um gancho sempre no final, tá bom? Ele faz um realismo de costumes. O que é um realismo de costumes? Já é uma antecipação do movimento realista, que é a próxima era literária. E o que é o realismo de costumes? É a realidade do dia a dia. Então, o Manuel, ele é um autor que ele fica observando a realidade, ele fica observando as pessoas e ele fica anotando e descrevendo esses costumes na sua obra, tá? Então, quando a gente pega um livro que ele é muito realista nos costumes, o autor ou a autora vai colocar as gírias, as expressões, a moda, os trejeitos, os costumes de uma época, tá? Então, quando a gente lê principalmente o Sargento de Milícias, a gente consegue ter um panorama, a gente consegue visualizar o cenário daquela época.
Por isso que ele é tão importante e por isso que às vezes essa literatura fica um pouco difícil para vocês, porque são eras muito diferentes e muito longes da nossa, tá? Por isso que a gente tem que tentar fazer uma absorção, tentar entrar na história, porque aí fica um pouco mais fácil, tá bom? Então ele faz esse realismo de costume, que é observar a sociedade e retratar a sociedade na minha obra. Ele vai fazer um retrato de uma pequena burguesia, então ele escolhe uma parcela social. E o que é pequena burguesia, meus amores? Pequena burguesia são os pequenos comerciantes. Então é o dono da barbearia, é o dono da quitanda, é o dono do mercadinho, é a dona da loja, tá? Então são aqueles pequenos comerciantes. Olha, aqui já é uma quebra com o romantismo. O romantismo, lembra, ele fazia um retrato da burguesia, tá? Das camadas mais altas. Então aqui, nesse ponto, já é uma quebra que o Manuel faz com toda a era literária, tá bom? Que mais? Uma linguagem coloquial. O que significa coloquial? Dia a dia. Uma linguagem do dia a dia. Então ele não usa uma linguagem extremamente difícil, porque ele precisa utilizar a linguagem coloquial. Ele precisa utilizar a linguagem coloquial, meus amores, porque as obras dele estão sendo publicadas em jornais, ok? Então, quem está lendo? Quem é o leitor do Manuel? É uma camada que lê o jornal diariamente, tá? Então, vai desde o grande empresário até o estudante que está indo para a escola. Então, ele precisa criar uma linguagem que seja acessível para todo mundo, para todos os níveis de leitor. Tudo bem? Então, ele sempre vai utilizar linguagem coloquial. Além disso, que é importante, a linguagem coloquial anda de mãozinha dada com o realismo de costume, tá? Eu não consigo criar um realismo de costume se eu não utilizo a linguagem do povo, a linguagem popular. Tudo bem? Que mais? Racionalismo. Outra quebra com o romantismo, tá? O Manuel, ele é racional. As suas obras são racionais, tá? Então ele não fica naquele movimento de idealização que o romantismo tem, tá? Ele trata as coisas e as situações de uma maneira muito mais racional. Tudo bem até aqui? Tá tranquilo? Então vamos continuar, meus amores. Bom, o sentimental, o sentimento vai ser colocado pelo Manuel sempre em segundo plano, tá? Então não tem aqueles amores avassaladores de Romeu e Julieta, não existe isso, tá? Existe um namorico aqui, existe uma paquerita ali, existem uns casamentos que vêm por dinheiro, por interesse, tá? Porque ela é bonita, porque ele é bonitinho, tá? Mas não são aqueles amores avassaladores. Aquele amor que se não for com essa pessoa, nunca mais namorarei, amarei ninguém. Não, não existe isso. Tá, gente? Não existe isso no Manuel. Ele já superou essa fase, tá? E ele caminha já para um realismo. Porque no realismo a gente vai ver que o sentimento, ele existe, tá? Mas ele é deixado em segundo plano. Ele não é mais importante do que as ações, ele não é mais importante do que está acontecendo. Tudo bem? Então, isso é uma característica extremamente importante da literatura, das obras do Manuel, tá? Ele tem um humor sarcástico muito bem feito, muito refinado, tá, gente? Ele é extremamente irônico, extremamente sarcástico. E o humor dele, tá? A comédia tá nos detalhes. Por isso que, para ler Memórias, meus amores, quando vocês forem ler, quando vocês sentirem interesse em ler, tá? Lê com muita atenção. Porque o humor tá numa fala, o humor tá numa atitude. Não é engraçado igual Toma lá da cá, tá? Que o humor ele é escancarado. Não, ele é um humor mais delicado, ele é um humor mais trabalhado, é um humor mais nas entrelinhas, tá?
Então, por isso que, à primeira vista, se a gente faz uma leitura rápida, a gente não consegue ver muito humor mesmo. A gente precisa conseguir entender que o humor, ele tá mais camuflado, tá bom? Gente, e pra gente finalizar, como vocês já viram, ele tem uma tendência realista, tá? Então, o Manuel, ele tá na transição entre o romantismo, tá? Aquela era exagerada, extremamente sentimental, extremamente subjetiva, e o realismo, que é racional, tá? Que é extremamente objetivo, que não tem idealização das pessoas, ele vai retratar as pessoas como elas são, boas e más ao mesmo tempo, tá? Não tem esse negócio da princesa da Disney e do príncipe da Disney que são perfeitos, tá? Não existe isso. Ele tá nessa transição, ok? Por isso que quando a gente lê o Memórias Rendibilícias e quando eu conto a história, eu vou contar a história para vocês, tá? A gente fala, Marina, sério que isso é romantismo? Sim, ele ainda é romantismo, mas ele é um romance de transição. Tudo bem até aqui? Vamos começar a falar então do Memórias de um Sargento de Milícias, que é a grande obra do Manuel e o motivo dele estar aqui, dele estar no ranking dos fodas da Tia Marina. Então vamos lá. Quando que foi publicado? Em 1852, tá? Então a primeira publicação como livro do Memórias de Milícias é feita em 1852, tá? Como eu já falei, ele foi publicado separado, em formato de folhetins, tá? Então, ele saiu, ele foi... gente, publicado mesmo. Eu queria achar outra palavra, mas não achei, tá? Ele foi apresentado para a população em formato de folhetim, mas depois ele é reunido e publicado como um livro em 52, tá? O crédito da obra é de um pseudônimo do Manuel, tá? Então, gente, pseudônimo é algo muito, muito comum na literatura, é quando o autor ou a autora assume outro nome, tá? É muito comum. A J.K. Rowling do Harry Potter tem pseudônimos, Fernando Pessoa tem mais que pseudônimos, tem heterônimos, tá? Isso é muito, muito comum, tá? Provavelmente Machado tinha, falam, tá? Ainda não conseguiu comprovar, tá? Mas é normal. Então, ele foi publicado com o nome de outro autor, mas a gente sabe que é do Manuel, tá? Ele vai retratar o Rio de Janeiro, então a história se passa no Rio de Janeiro. Em que época da história do Rio de Janeiro? No século XIX, tá? Então, com isso, a gente já começa a perceber o local temporal, tá? Da história. Rio de Janeiro, século XIX. Então, a gente já começa a traçar algumas características que são características históricas, tudo bem? Gente, ele vai desmistificar os elementos do romantismo, então ele vai quebrar, destruir, tá? Os elementos chave do romantismo, tá? Idealização das pessoas, não tem ninguém idealizado, todos os personagens são de carne e osso, que a gente fala. O que significa ser de carne e osso? São personagens reais. Eles têm lados bons, lados ruins, atitudes boas, atitudes ruins, eles erram, tá? Quando a gente pega o romantismo, aquele romantismo profundo, a gente percebe que os personagens, eles não erram, tá? Eles são perfeitos, tá? Eles estão sempre muito bonitos, cheirosos e bem vestidos, tá? Aqui não, aqui vai ser realidade, nua e crua, tá, gente? E ele vai desmistificar o herói do romantismo. Grifa essa informação, tá? Ele desmistifica profundamente o herói romântico. Ele destrói o herói da Disney, tá? Não existe para o Manuel essa concepção, essa criação de um homem perfeito, tá? Para ele, todos os homens e todas as mulheres, todos os indivíduos, eles vão ser perfeitos à sua maneira. O que são perfeitos à sua maneira? Eles são do jeito que eles são. Eles erram, eles acertam, ok? Eles são bons, mas ao mesmo tempo eles têm atitudes más, como todos nós somos. Tudo bem? Então, gente, essa é a característica principal da obra Memórias de um Sargento de Milícias. Ele vai destruir
ele não vai usar na sua obra o herói romântico, ok? Lembra quando eu falei lá do José de Alencar, da Iracema? Aquela virgem perfeita, aquela mulher incrível que não erra, que sofre, mas sofre muito bonita, com um sorriso no rosto, tá? Que aceita o sofrimento. Aqui não, tá? Vocês vão ver que o Leonardo, que é o personagem principal, ele vai errar porque ele quer errar, ele vai fazer coisa errada porque ele quer fazer coisa errada, ok? Então, destruída essa ideia de perfeição, tá? Então, vamos lá. É uma linguagem extremamente coloquial, o livro é construído em cima de uma linguagem coloquial, então a gente percebe muito bem, de uma maneira muito clara, todas as gírias, as expressões daquela época, tá? Por causa dessa característica da linguagem coloquial. Crítica social, aqui é muito interessante. Para mim, aqui é o ponto mais importante da obra do Memórias. Ele, através das histórias que ele conta, ele vai colocar uma crítica social muito bem feita, tá? Então, ele vai mostrar alguns problemas sociais e ele vai criticar em relação a esses problemas, tá? Gente, ele vai falar da pequena burguesia, tá? E a relação dessa pequena burguesia. Então, ele vai falar da dona do hortifruti, do policial, do capitão, do coronel, do dono do mercadinho, a dona da loja, o dono da barbearia, tá? Essa pequena comunidade, pequena burguesia. Não vai ter ninguém extremamente rico, não vai ter as Kardashians, tá? Não vai ter nada disso, tudo bem? E ele vai criar o primeiro malandro brasileiro, tá? Gente, grifa isso daqui, que aqui, ó, é aqui que a gente senta e bate palma pro Manuel, tá? Então, toda essa concepção de malandro brasileiro que a gente carrega até hoje, tá? E eu vou falar em sociologia sobre esse malandro, tá? Que é a questão do homem cordial, dá pra gente fazer extensas relações muito profundas com a matéria de sociologia, é apresentado pela primeira vez aqui. Então, é a primeira vez que o malandro, tá? O malandro brasileiro, que é um personagem que levou o mundo inteiro, tá? Que o mundo inteiro hoje conhece a figura do malandro, tá? Não é à toa que nasce no Rio de Janeiro, então a figura do malandro carioca, tá? Que é uma figura muito difundida. E se vocês quiserem, eu faço um vídeo mostrando toda a trajetória desse malandro, tá? Chegando ao Zé Carioca, tá? Lembra o papagaio da Disney? Eu não sei se ele é papagaio. Acho que ele é papagaio, tá? Até as obras mais recentes, é uma coisa muito legal, tá? É muito legal. Tem um colega meu que estuda a questão do malandro brasileiro. Mas voltando, tá? Quem que é esse malandro brasileiro? É aquela pessoa que tudo ela vai querer se sair bem, tudo ela vai tirar proveito. Sabe aquela pessoa que em qualquer situação ela vai se dar bem? Isso é ser o malandro, é o famoso jeitinho brasileiro, sempre dá um jeitinho para as coisas, tá? É aqui apresentado esse malandro, é aqui que começa a criação desse grande estereótipo brasileiro, tá? Porque quando você pensa em brasileiro, principalmente lá fora, eles remetem à figura do malandro e a gente sabe que a gente não é tão malandro assim, tá? Não é todo mundo que é malandro. E apresentado aqui pela primeira vez. Então, o que o Manuel faz? Ele tira o herói romântico, ele mata esse herói romântico e ele coloca esse malandro. Então, no lugar do herói ou da heroína da história, ele coloca exatamente o malandro, tá? Olha a quebra, uma quebra extremamente profunda, ok? Tudo bem até aqui? Então, vamos ver quem que é esse malandro do Manuel. O malandro do Manuel, meus amores, é o Leonardo Pataca, tá? Que ele é o personagem principal das Memórias de um Sargento de Milícias, tá? Ele... que é o Leonardo, gente? O Leonardo é aquela pessoa que ela vai pensar no lucro 100% do tempo, tá? Então, ele sempre quer se dar bem. Mas como que começa essa história do Leonardo? O Leonardo é filho de uma pisadela e de um beliscão. Vou explicar, essa é a frase mais famosa do livro, eu acho. O livro começa assim, pra falar a verdade. O que é uma pisadela, gente? É uma pisadinha no pé,
tá? E beliscão todo mundo conhece o que é um beliscão. Então vamos lá, o que é isso? Os pais de Leonardinho, tá? Estavam vindo para o Brasil, não se conheciam, tá? Então pensa lá, todo mundo no barco, no navio, né, gente? Nem barco, no grande navio, pensa no Titanic, tá? Todo mundo lá no bar, no navio, tá? Saindo de Portugal e vindo pro Brasil, essa terra prometida, essa terra de riquezas naturais, a terra que vai enriquecer todo mundo. Ai, coitados, né, gente? Tá? Então tava lá todo mundo no navio. Pai do Leonardo olhou pra mãe do Leonardo olhou pro pai do Leonardo. Falou, asquirola. Foi se aproximando, ele vai lá e dá um pesaço nela. Pisa no pé dela. Gente, o que ela faz? Ela dá um beliscão nele, tá? Essa foi a paquera deles. Papum, rarirola, tá? Tadã! Ela engravida no barco, ainda do Leonardinho. Tá, gente? Então, olha isso. Ele já começou essa história, ele já começou a apresentação dos personagens, desmistificando todo esse romance, destruindo todo esse romance. Não tem nada disso, tá? Na obra do Memórias de Milícia, gente, não existe romance. O romance é a realidade, tá? Aquele negócio tá lá na balada, olha o arroba olha pra você, papum, beijou. É isso, tá? Então, naquela época, no século XIX, ele já estava apresentando isso, ele já estava mostrando isso, tá? Vocês imaginam pra galera que estava lendo isso, era um absurdo, tá? Ter relação sexual, transar antes de casamento, tá? É uma quebra de tabu muito grande mesmo. Por isso que a gente fala do realismo de costume. O Manuel, ele olha para essa realidade, ele olha para essa sociedade e ele vai retratar o que ele tá vendo. Ele não maquia, ele não idealiza nada, ele mostra exatamente tudo que ele tá vendo. Tá, gente? Beleza. Foram lá, rala e rola, bonitinho, engravidou, tá? Chegou no Brasil, grávida, tá, gente? A viagem durava uns 3 meses, tá? Demorava. Chegou no Brasil, tá? Não queria essa criança. O Leonardo, nasce, tá? O que a mãe faz? Se manda, tá? A mãe abandona o Leonardo com o pai. O pai não dá conta, tá? Ele não quer cuidar de filho, ele não quer ficar com essa criança e ele entrega o Leonardo pro padrinho, tá? Então vai ser o padrinho e a madrinha que vai cuidar dessa criança. Tá? Então ele não tem contato com os pais, ele não conhece direito a mãe, tá? Conhece muito pouco também o pai por causa disso. Eles não queriam ter filhos, tá? Foi uma escapada, tá? Já que eles não queriam, ela se manda com uma outra pessoa e ele também se manda. Gente, quem que é o Leonardo? Ele é uma criança intratável e ele é representado dessa forma mesmo, com esse adjetivo, intratável. O que é uma criança intratável, meus amores? É uma criança impossível, aquela criança insuportável, que todo mundo tem um primo assim. Se não tem, você é o primo assim. Tá? Sabe aquela criança encapetada, tá? Que você não pode deixar ela sozinha 1 minuto, porque ela destrói a tua casa, tá? Não morreu. Eu tinha um primo assim, ele destruía tudo o que era meu. Eu nunca me esqueço, vou contar agora uma história, tá? Parte das histórias da vida de Marina. Gente, eu tinha uma boneca, eu amava a boneca. Aqueles bonecão. Um dia eu deixei a Camila, chamava Camilinha, com ele. A hora que eu voltei, a Camilinha estava toda pintada, rabiscada de canetinha. E não saiu, obviamente, né? Tá? Então, quando eu penso em criança intratável, eu lembro daquele menininho do Toy Story 1, que ele vai quebrando os bonecos, ele pega o Woody, o Buzz Lightyear, tá, gente? Então, ele era uma criança intratável. Tá? A vizinhança inteira conhecia a fama dele, ele azucrinava todo mundo, tá? Então, por causa disso, quando ele vai crescendo, ele começa a entrar em conflito com o quê? Com a lei, obviamente, porque ele é impossível, e com a ordem. Por isso, ele começa a ficar meio marcado,
pela polícia, pela ordem local, tá, gente? Ele vai ser considerado o primeiro malandro da literatura. Depois dele, outros malandros foram construídos, tá, gente? O malandro foi retratado desde a literatura, música, tá? Cinema, novela também, muito. E se vocês quiserem, comenta aqui embaixo, tá? Que eu faço um vídeo bem rapidinho lá no Instagram do Maridades, tá? Falando sobre o malandro, porque é muito, muito legal. E dependendo do tema de redação, super combina colocar o repertório do malandro, tá? Então, o primeiro malandro que a gente tem notícia é Leonardo Pataca. Além disso, gente, o Leonardo, ele é um anti-herói romântico. O que significa anti-herói? Contra o herói, tá? Então, não é que ele é um vilão, até porque não existe vilão, tá? Na realidade, tá, gente? Ninguém é vilão, ok? Vilão é uma coisa de novela, tá, gente? Nazaré Tedesco, tá? Não existe Nazaré Tedesco no Memórias de Milícias, tá? Mas ele destrói essa ideia de herói, por isso que ele é considerado um anti-herói, tá? Ele não procura o amor verdadeiro, pelo contrário, ele tem relacionamentos que ele se interessa pela pessoa, ou pela beleza, ou pelo dinheiro, ou pelo status social, tá? Ele vai ter vários relacionamentos ao longo da história. E ele destrói toda essa concepção de herói perfeito, de herói gentil, porque ele não é gentil, de herói educado, ele não é educado, ele é intratável, tá? Ele é muito mal educado, ok, gente? Então ele vai destruindo todas as características do herói do romantismo, tá? Ele demonstra o jeitinho brasileiro, tá? Então esse jeitinho brasileiro que depois foi estudado e continua sendo estudado pela sociologia, ele é retratado aqui. Então essa questão de sempre querer se dar bem, sempre tirar proveito das coisas, tá? E ele mostra essa malandragem carioca, tá? Que é uma malandragem histórica, que é algo um pouco de folclore, é um pouco folclórico, tá? Que é essa malandragem do carioca que sempre se dá bem em tudo, tá? E ele tem um caráter imoral, não existe certo ou errado para o Leonardo Pataca. Existe apenas o se dar bem, tá? No final, ele se dá bem, obviamente, porque ele é malandro. O malandro sempre cai de pé, igual gato, tá, gente? E ele vai se dar bem, tá? Ele tem, obviamente, algumas quedas, mas ele se reergue e no final ele se dá bem. Tudo bem até aqui, meus amores? Gostaram do Manuel? Tá? Se vocês gostaram, não esquece de dar o meu curtir aqui que eu fico feliz, tá? E comenta um coraçãozinho, tá? A teacher fica toda feliz. Meus amores, próxima aula, realismo, tá? Começamos essa era literária que eu amo, que é a minha favorita, tá? A gente vai ter bastante aula sobre realismo também, vocês vão ver que é bem legal, tá bom? Um beijo, fiquem bem, cuidem da cabeça, logo logo a gente tá junto. Até mais.